Irmãos, vamos ao livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 3 a 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 6, versículo de 3 a 7. O tema da pregação é: isso é que é ministério. A primeira parte, a próxima deverá ter o mesmo título, a segunda parte. Vamos ler dos versículos 1 a 7. A pregação mesmo começa no 3, mas eu vou ler o 1 e o 2 para efeito de contexto. 2 Coríntios 6, 1 em diante diz: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. Esses dois versículos já preguei sobre eles detalhadamente. Não dando nós nenhum motivo de escândalo, em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Eu vou pregar até aqui hoje, mas eu vou ler o 8, do 8 ao 10 também, que é muito bonito e vai se constituir na próxima pregação, se Deus quiser. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganados e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude a transmitir este belo trecho da Tua palavra e que aprendamos cada vez mais a sermos ministros Teus, como Paulo foi. Obviamente não com as mesmas atribuições, nem com o mesmo peso, mas com a mesma seriedade, sim. Servindo ao mesmo mestre, sim. Adorando ao mesmo Salvador, sim. Pregando o mesmo Evangelho, sim. Então nós temos muito mais em comum com o apóstolo Paulo do que não. Que Teu Espírito, então, nos eleve no nosso serviço a Ti. E toca pessoas, te peço, ó Pai, que não têm Cristo, para que estes também se tornem servos de Cristo, discípulos de Cristo, salvos em Cristo. Em nome dEle, Cristo, a quem queremos honrar e exaltar, que Te pedimos e agradecemos. Amém. Como eu falei, os versículos 1 e 2, eu preguei sobre eles e até mais do que eles, porque além do próprio texto em si, eu fiz 2 pregações comentando sobre a urgência. Por que tanta urgência para a pessoa aceitar a pregação do Evangelho? Então coloquei a responsabilidade do ouvinte em aceitar, ou pelo menos tomar uma atitude. E outra pregação foi a responsabilidade nossa, de nós crentes, para falarmos para o pecador que não tem Cristo, falarmos do Evangelho. Então, já com 3 mensagens dedicadas aos versículos 1 e 2, eu volto ao contexto aqui de Paulo,
lembrando que o apelo que ele faz para os leitores e os ouvintes se reconciliarem com Deus e não aceitarem em vão a graça de Deus, conforme aqui os versículos 1 e 2, ele fez esses apelos depois de ter dito que era embaixador em nome de Cristo, e também depois de ter dito que era cooperador com Deus, ou seja, ele falou de duas, vamos dizer, funções dele a serviço de Deus. O apelo foi uma espécie de parênteses, como que dizendo, a propósito, já que eu sou embaixador de Cristo, já que eu sou cooperador de Deus, deixe-me apelar para que vocês, então, não recebais em vão a graça de Deus e tal. Então ele fez o apelo, mas como parênteses, repetindo, e logo ele volta ao assunto do seu compromisso com o trabalho de Deus, com a sua responsabilidade como ministro de Deus. Esse é um dos pontos mais importantes da epístola, em que ele volta e fala um pouco, aí faz alguma digressão, fala de outro assunto, aí volta de novo ao ponto, e vai voltar várias vezes, ao ponto de mostrar a legitimidade do ministério dele, diante de tantas acusações falsas, das quais ele estava sendo vítima na própria igreja de Corinto, por parte de falsos mestres que entraram ali dentro e começaram a falar coisas muito ruins, muito feias de Paulo. Então, no versículo 3, ele retoma a questão do apostolado, do ministério dele, não dando nós nenhum motivo de escândalo, em coisa alguma, para que o ministério... Antes de comentar mesmo o versículo, eu quero lembrar a vocês, ou informar, que a palavra ministério aqui não se refere a um apostolado, ou ao apostolado de Paulo, ao trabalho especialíssimo que Paulo tinha como apóstolo aos gentios, que ele tinha, algo muito especial, não é. Ele se refere aqui a um termo genérico, traduzido por ministério, e talvez vocês vão se admirar, mas o que ele usa aqui é diaconia. Diaconia, serviço. Diáconos, em grego, quer dizer um servo, e era utilizado até para garçom, alguém que servia outros. Então, era um termo muito comum no grego, e o Novo Testamento, então, se apossou desse termo, e Cristo, então, iniciou vamos dizer, um certo ministério para a sua igreja, além de pastores. Ele abriu, então, uma classe de pessoas que queriam trazer à igreja, ou prestar à igreja um tipo de serviço. Aqui chamaram, ou os autores chamaram de diáconos. Então ficou um nome muito especial para a igreja cristã, diácono. Geralmente a igreja tradicional, evangélica, batista, tem pastores e diáconos, pastores também chamados de presbíteros, anciãos e tal, mas, e bispos, mas diáconos aqui, todas falam. Diácono é servo. Agora, tomou, de fato, tomou um vulto um pouco diferente, tornando-se, então, vamos dizer, um oficial da igreja, alguém bem destacado, em termos de serviço. Mas não esqueça do aspecto comum do termo, que significa serviço, algum tipo de serviço. Claro que quando fala no Novo Testamento, mais serviço cristão, e depois mais ainda, em termos mais ainda específicos, o diaconato, como já comentei. O que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: sem negar a condição ultra especial do ministério do apóstolo Paulo, o ministério mais forte, mais belo, mais profundo que nós temos na igreja de Cristo.
além do próprio, é claro. Sem negar a condição especial do apóstolo Paulo, do seu ministério, qualquer crente pode aplicar esta passagem para si mesmo, guardadas as proporções, guardado o fato de que os tempos são outros, o nosso país é numa situação tal, por exemplo, quando vamos falar aqui, já lemos aqui sobre açoites, prisões, não é a nossa realidade hoje, mas é a realidade hoje de muitos irmãos em Cristo, e parece que está aumentando esse número nessa realidade. Então, eu quero dizer que cada item que Paulo citou aqui com relação ao ministério dele, pode ser aplicável em maior ou grande medida, é bem apropriado nós aplicarmos para qualquer um, e é bom que você esteja fazendo sempre esta reflexão: como sou eu nisto? Como tem sido o meu caso com esta virtude de Paulo, ou com essa situação de Paulo? Se inclua, irmão ou irmã, neste texto aqui, ou no que vamos falar aqui, se inclua. Não é só pensando em Paulo, puxa, esse Paulo, irmãozinho Paulo, ele era ocupado, hein? Puxa, Paulo sofreu um bocado, hein? Puxa, como Paulo tinha virtudes. Mas Paulo, que grande exemplo. Paulo, meu momento. E você, pense em você ao longo desta pregação. Não é só em Paulo. É muito fácil ficar só pensando em Paulo e até ultrapassar o limite do saudável e começa quase que idolatrá-lo, ou alguns outros personagens da Bíblia. Eles estão lá para o serviço que fizeram cada um no seu contexto, mas para nos servir de exemplos para nós hoje, para o nosso serviço, para o meu serviço, para o seu serviço, para o seu ministério. Você tem um ministério, você tem um diaconato, usando esse termo mais geral. Ok. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma. A palavra escândalo aqui, interessante, não é normalmente traduzida por escândalo uma palavra grega que é escândalos também. Ela é uma peça móvel de uma armadilha, em que um animalzinho vai lá, o animal vai e toca naquela peça, a peça cai, e a armadilha então cai em cima do animal. Eu já fiz armadilha para passarinho quando era criança, eu me lembro bem que tinha mesmo uma pecinha chave, que se não tocasse aquela peça, o animalzinho podia comer tudo ali e ir embora, não acontecia nada, mas se tocasse na peça, caía e a armadilha então funcionava. Pois escândalos, no grego, é exatamente aquela pecinha móvel, literalmente, que ficou conhecida, a palavra ficou mais metaforicamente conhecida como alguma coisa que derruba, que faz a pessoa cair, que pega a pessoa, mais ou menos isso. Só que a palavra que Paulo usou aqui é outra, que significa bater contra alguma coisa no caminho, não é uma coisa cair sobre ele, mas é bater contra. Você vai andando, aí tropeça numa pedra e cai. Paulo não queria ser uma pedra no caminho de ninguém. Não queria que o ministério dele fosse uma coisa para que alguém tropeçasse contra, batesse. Esse é o sentido de escândalo. Não é que o sentido de dizer, você não soube a última notícia do apóstolo Paulo. O maior escândalo na igreja, uma história esquisita. Não é nesse sentido, não. Podia estar incluído, mas o sentido aqui é cuidado para que nada do que ele fizesse servisse de tropeço a ninguém. Cuidado com o que você faz, com o que você diz, a maneira como você vive, ou usando uma palavra muito comum no nosso meio, testemunho de vida. Cuidado. É grave alguém dizer, o irmão fez aquilo, eu faço também. Aquilo sendo uma coisa negativa, uma coisa ruim. Então, nesse ponto, você está se tornando uma pedra no caminho da pessoa.
Paulo não queria ser escândalo em coisa nenhuma, o critério dele era rigoroso, nada escapava do escrutínio dele, ele não queria ser em nada, zero. E o motivo não era ele próprio, interessante, a sua imagem pessoal, mas a reputação do seu ministério, o que iria ser falado do seu serviço, essa era a preocupação dele, para que o ministério não seja censurado, não é só ele, a pessoa dele, interessante isso, mas o ministério não seja censurado, literalmente encontrado com uma mancha, de alguma maneira um motivo de vergonha, de escárnio, de gozação, de críticas fundadas, claro, críticas infundadas, não tem quem evite, não tem maneira no mundo de você escapar, mas uma crítica fundada, fundamentada, não queria de jeito nenhum. Então é uma lição muito bonita aqui, de uma valorização muito alta ao serviço cristão, da parte do apóstolo Paulo, com cuidado de não manchar aquele ministério que recebeu de Deus. Se você se convencer que também recebeu o ministério de Deus, essa preocupação vai pesar. Quanto mais você se convencer que você recebeu um ministério de Deus, um serviço de Deus, uma diaconia de Deus, mais vai pesar sobre você essa responsabilidade e esse pensamento, essa preocupação. Eu não quero causar mancha a esse ministério tão valioso que Deus me deu. Agora veja, alguém que pensa assim, não, eu não tenho ministério nenhum, não, isso não é para mim, não, eu não sou uma pessoa iletrada, mal sei ler, e não estudei quase nada na minha vida, e sou muito quieto, muito calado, eu não tenho nenhuma ousadia de pensar que eu tenho um ministério. Ministério tem assim o pastor, ou alguém que prega na igreja, que ensina na igreja, esse aí até que tem um ministério e tal, mas quem sou eu para ter um ministério? Isso é um perigo, isso é o diabo sussurrando no seu ouvido, porque ao pensar assim, você nunca vai achar que tem que é muito importante que esse seu serviço não seja motivo de escárnio, de gozação, de crítica para o serviço de Deus, para a igreja de Deus a qual você faz parte. Então, se você acha que não tem papel nenhum na igreja, ou quase nenhum, e que ministério não é um nome muito acima do que você merece, ou coisa desse tipo, você vai ter a tendência de não dar muito valor à maneira como você vive, como você procede, ao exemplo que você dá. Não está preocupado com isso, porque seu ministério não vale nada, nem tem ministério, então não tem nem com o que se preocupar. Está vendo o perigo? Então se convença, meu irmão e minha irmã, que você tem um ministério, um serviço na igreja de Deus, embora pode até não ter um cargo formal, que foi eleito na Assembleia, ou escolhido pelos líderes da igreja e tudo, mas não importa, você tem um serviço no corpo de Cristo. Não se iluda com isso. Às vezes uma humildade exagerada, uma autodiminuição é ruim, geralmente é ruim. Pode parecer bonito a humildade, ser cristão é ser humilde, essas coisas, mas tem uma falsa humildade perigosíssima na vida cristã. Versículo 4. Pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Apenas cuidar para não manchar o seu ministério, Paulo achava pouco. Ele queria que, além de não ser mal comentado e mal falado com propriedade, se quisesse falar, que falasse, mas seria uma injustiça, seria uma calúnia, mas não queria dar motivo para isso. Ele não achava o suficiente só isso, não. Eu só quero não causar escândalo, pronto. Eu só quero não causar tropeço, pronto, aí eu estou satisfeito. Não é só isso não. Eu gostaria de me mostrar, de me expor
as pessoas para que vejam o meu ministério. É o nome que ele usa aqui, traduzido por recomendar. Pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos. A ideia aqui é de se expor visando uma aprovação. Essa é a ideia. Dar-se a conhecer mesmo, se expor. Curioso isto. Fazendo algo para que seja visto. Essa é a ideia. De propósito ele se expunha. Mas como? Como cidadão, como pregador, como líder? Tudo isso é verdade, mas o alvo principal não é este, é como ministro de Deus, como servo, ele repetiu aqui a palavra diáconos, como servo de Deus. Eu me exponho para que vejam o meu trabalho como servo de Deus. E aí ele diz, em tudo recomendo a mim mesmo, eu me exponho em tudo. Parola radical. Ele dizia aqui, em nada servir de tropeço, em tudo quero me expor. Era tudo ou nada para ele. Ele era assim, queria que seu serviço fosse recomendado, observado, bem falado em tudo. É difícil, uma atitude cada vez mais difícil, eu acho, pelos tempos, atitude como essa. A gente vê, mas está ficando raro. Muitos serviços sendo feitos de maneira, vamos dizer, morna, sem ardor, sem essa exigência que Paulo fazia de si próprio. É diferente um objeto bonito, um relógio, uma coisa, está sem mancha. E ele está brilhando. Diferente. Tem gente que acha que já é muita coisa, é um grande objetivo não ter mancha no seu ministério, na sua vida, no seu serviço, como crente. É a primeira parte do que Paulo disse. Eu procuro de maneira nenhuma causar motivo de escândalo e nem ter manchado o meu ministério. Eu não quero um ministério com manchas. Essa é a primeira parte. A segunda parte, eu acho pouco só não ter mancha, eu quero brilhar. Eu quero me expor de propósito, para que vejam o meu trabalho. Lembra da palavra de alguém que disse, o que é a vossa luz? Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Cristo falou, brilhe. Então é interessantíssimo aqui a excelência que Paulo tem para o seu ministério, o alvo que ele tem, pelo gosto dele mesmo. Não era só não ter mancha, era ter brilho. Então eu conclamo a cada um de vocês para pensar e meditar nisto. Tudo bem, o meu ministério, o meu serviço, a minha vida cristã é sem mancha, ótimo, graças a Deus, irmão, graças a Deus, minha irmã, mas vá além, dê um passo a mais, tem brilho. Eu estou exposto de propósito para que comentem. Agora eu sei que isso aqui pode ser perigoso. Aliás, tudo tem outro lado, tem uns perigos inerentes, é claro. Então aquela ideia de se mostrar como os fariseus se mostravam o tamanho dos filactérios, e a cara toda fechada de sofrimento quando estava jejuando. E Jesus criticou isso tudo, porque eles estavam querendo se mostrar para serem louvados pelos homens, que é completamente diferente do que Paulo deseja. Paulo queria que o seu ministério fosse respeitado e dissesse, ali tem um servo de Cristo, olha o trabalho dele, mas olhando para Cristo, focalizando em Cristo, não é chamando atenção sobre si. Este apóstolo Paulo é muito bonzinho, este apóstolo Paulo é muito perdoador, ele é gente muito boa, ele é isso. Paulo jamais gostaria de ter alguma coisa dessa. Se fosse inevitável que tivesse algum tipo de comentário positivo, que tivesse, mas não era o objetivo. O objetivo era apontar para Cristo
com o seu ministério. Então, fica a lembrança para você. Não se contente apenas em não ter mancha. É pouco. Tenha brilho. Agora, parece que Paulo achou meio vago dizer que na qualidade de servo de Deus, ele recomendava a si mesmo, ou se expunha, como já expliquei, em tudo. Como se alguém perguntasse, mas Paulo, em tudo como? Nas atitudes ou é no jeito de você pregar? Ou é no detalhe do dia a dia, na sua rotina de vida? Ou no conteúdo do que você fala? Daria para você detalhar um pouco mais? E para que foram pedir isso a Paulo? Se bem que eu estou imaginando que pediram. E eu acho que ele coloca ali a lista mais longa, não, com certeza, a lista mais longa que ele fez. Pedro gostava de algumas listas também, mas passou longe a lista maior de Pedro. E eu não sei, eu não vou contar a lista de genealogias e tal do Velho Testamento, que são extensas também. Seja como for, do Novo Testamento eu acho que essa aqui é a maior das maiores. Ele alista 28 itens, aqui atrás do outro, para descrever esse ministério dele, ou em que ele se expunha em seu ministério. Anotei de uma por uma, olhei, sei o que eu vou fazer com isso agora. Se eu for dedicar uma pregação para cada item, são 28 pregações, vai ser o resto do ano. Não tem sentido, e talvez não fosse o propósito de Paulo, também explorar palavra a palavra. Se alguém quiser fazer, é provável até que tenha algum pregador que já tenha feito isso, não sei, mas fiquei pensando. A primeira ideia que me veio então foi separar em categorias, já melhorar um pouco, a gente não ficar tão disperso em examinar 28 coisas, é muito, quase 30. Então eu encontrei categorias, 5, eu pessoalmente. Um comentarista tem uma dele, outro tem a dele, cada um tem a sua maneira de ver e de enxergar isso aí. E aí é critério de cada um, desde que cada um fique no significado das palavras, é lógico. Mas a maneira, você pode ter outra, não pastor, eu tenho 6 categorias, eu tenho 18, eu tenho as 28 categorias, que ela é mais categoria, né? Mas fique à vontade. Eu alistei 5, das quais eu quero ver se eu consigo rapidamente colocar 4. E na próxima semana o restante. Sem maiores delongas. Primeira, provações. Eu já li o texto inteiro e eu não vou ficar voltando o tempo todo. Eu vou assumir que cada palavra que eu vou comentar aqui está lá. Aflições, privações e angústias. Estas palavras no original, no grego, não são exatamente sinônimas, mas elas têm muito em comum. Colocadas juntas, como estão aqui, dão uma ênfase muito grande ao grau de sofrimento, especialmente no que concerne a essas 3 palavras, sofrimento interno, de mente, de coração, psicológico, espiritual, mental, de dentro. Aflições, privações, angústias. Aí ele alista logo depois 3 terríveis situações de sofrimento físico, consequências de perseguição, que certamente contribuíram para provocar tanta angústia interna, e tanta angústia, e aflição e privação. Então ele fala em açoites, fala em prisões e fala em tumultos. Basta saber um pouquinho do livro de Atos para se lembrar de várias situações aqui. E eu não vou comentar em detalhe, porque no capítulo 11, Paulo faz uma outra lista, também longa, e ele fala de novo em açoites, prisões e tudo, então eu vou só comentar. Só citar que ele colocou essas 3, e como eu falei, para nós, quando eu falo em açoites, prisões, até mesmo tumultos, é algo que nós não conhecemos no nosso contexto, nesta época, neste país.
Mas não se admirem de alguns enfrentarem isto ainda nesta geração, porque está apertando muito o cerco contra o cristianismo, com a ascensão cada vez maior dos muçulmanos, pelo menos o radicalismo muçulmano, e está tomando conta da mídia, e milhares de jovens europeus de classe até média, classe boa, franceses, ingleses, alemães, indo para o trabalho de matar gente, de se impor politicamente, religiosamente, civilmente, de todas as ordens, com todo tipo de brutalidade, de imposições. Então, quando pensar em açoites, prisões e tumultos, não pense que é algo muito longe de você, não. Vá se acostumando com a ideia. Além das perseguições, o peso gigantesco do dia a dia do ministério dele. Aí ele fala em trabalhos, versículo 5. A NVI traduz trabalhos árduos. E aqui é importante uma coisa, esse trabalhos aqui não é o labor do dia a dia, não é. É intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga, problemas. Trabalho aqui é nesse sentido. No inglês, por exemplo, é trouble. Não é o trabalho normal do dia a dia, é problemas que chegam com o trabalho. Problemas traduz bem, a palavra problemas traduz bem isso aqui. Problemas, sabe outra palavra mais popular ainda do que problemas? Broncas. Grandes broncas. Problemas, dificuldades oriundas do seu trabalho, do seu dia a dia. Mas aqui não significa só que ele trabalhava bastante, sol a sol e tal. Não, é muito mais forte do que isso. Nas vigílias, aí você pensa logo numa igreja, as pessoas passando a noite em oração, que praticamente não tem nada a ver com isso aqui. Pode incluir isto aqui, mas vigília, sabe o que significa vigília? Noite sem dormir. Ou melhor ainda, falta de sono. Noite sem dormir é como a NVI traduziu, mas literalmente mesmo é sem dormir. Isso é vigília, sem dormir. Curiosamente, Paulo não colocou por que ele ficava sem dormir. Nos deixou com liberdade de imaginar tanta preocupação, tantos problemas, trabalha no ministério, fazendo tendas, às vezes, numa certa fase do seu ministério, ele fazia tendas para ter uma renda e poder viver, que ele não estava recebendo de igreja nenhuma, sei lá até que hora de madrugada ele ficava fazendo tendas, para poder no dia seguinte continuar seu trabalho normal de evangelista, de missionário, orando, e aí entra a ideia das vigílias como nós conhecemos hoje, orando ou sozinho em casa, orando até altas horas, ou com o irmão, ou com 2, ou com 10, ou com um pedaço da igreja, ou com a igreja inteira, não sabemos, mas fazia parte da rotina de Paulo ficar sem dormir, no contexto do ministério dele. Jejuns, provavelmente não o jejum como prática religiosa, provavelmente não é certo, porque vem a mesma pergunta, Paulo, jejum como? Por que você ficava sem comer? Que significa sem comer, jejum. Talvez devido às pressões do trabalho, viagens, fora de hora nas suas atividades, ou talvez o jejum mesmo no sentido de uma prática espiritual, não sabemos. Eu acho que a maioria pensa que o jejum é ficar sem comer mesmo pelo atropelo do ministério, pelo dia a dia complicado, e como vocês sabem que era o dia a dia de Paulo. Vamos ver isso com mais detalhes no capítulo 11. Então, encerrando essa primeira aqui, essa primeira categoria que eu consegui distinguir, observem quantos tipos de sofrimento Paulo diz que passou. Até aquele ponto, detalhe, ele estava mais ou menos no meio do ministério dele. Não era o último dia do ministério de Paulo, não. A lista dele já era longa. Ele tinha ainda mais ou menos uns 12 anos pela frente de ministério. Claro que essa lista aumentou muito, até o final. Uma das palavras que mais caracteriza um verdadeiro servo de Deus é sofrimento.
Sofrimento. Tem até quem acha que não há crescimento espiritual sem sofrimento. Eu acho que pode, pessoalmente eu não concordo com essa afirmação, acho muito radical demais, mas a maior parte eu não tenho dúvidas que é fato. Não sei se 100%, mas a Bíblia diz que o sofrimento traz o aperfeiçoamento. Jesus sofreu e foi aperfeiçoado com o sofrimento. Eu teria que explicar isso, mas não vou explicar isso agora. Por que eu digo isso? Sofrimento é uma característica da vida cristã. Para assustar? Não. Mas para que você encare sofrimentos de maneira correta, os sofrimentos que você tem. Ninguém vai procurar sofrimento, ninguém vai atrás de sofrimento. Sofrer de propósito, pegar um chicote e ficar se martirizando e se ferindo todo, como se fosse uma oferta a Deus, totalmente estranho às Escrituras, isso não é assim. Mas sofrimentos que o crente muitas vezes, ou que vem sem ele nem pensar, que, talvez o mais comum, mas há também sofrimentos em que ele sabe que a probabilidade dele encontrar é grande, se ele tomar tal e tal e tal rumo, e ele toma. Não para sofrer, não visando o sofrimento em si, mas não se amedrontando de um rumo que ele sabe que é muito provável que venha sofrimento, talvez até a morte. Aí sim, ele vai em frente. Então, o meu propósito aqui, ao falar de sofrimento, né, Paulo falar, e eu aproveito apenas para focalizar o assunto, é para você não ficar muito abatido com o sofrimento, muito decepcionado, ou revoltado, ou reclamando demais diante de Deus. Há muito o que falar sobre isso, eu quero já ir para outro ponto, mas fica aí o toque, irmãos, irmãs. Agradeça a Deus pelo sofrimento, ninguém quer sofrimento, repito, mas vem, e quando vier, agradeça a Deus, procure se alegrar no sofrimento, que é uma atitude totalmente espiritual, que vem de Deus, humanamente falando, é contra a correnteza, a pessoa se alegrar com o sofrimento é quase contraditório em si, mas com o Espírito Santo, não é contraditório, é muito comum, inclusive. E atento para crescer. Senhor, como é que eu posso crescer com esse sofrimento? É uma chave valiosa. Como é que eu posso crescer com esse sofrimento? Ou aprendendo algumas lições claras para mim, ou mesmo não tão claras, mas de uma maneira faz com que eu cresça com isto, aprenda alguma coisa para meu crescimento espiritual e para ensinar pessoas também. Então, Paulo sofreu muito de várias ordens, não sei o quanto você sofre, a escala de Deus não é igual, a escala de sofrimento que ele dá para um e para outro, não sei como funciona esse critério de Deus, nem me compete saber, mas todos sofremos de uma maneira ou de outra, e às vezes alguns passam a vida todinha sem sofrimento algum e lá no final da vida enfrenta sofrimentos cruéis, outros ao contrário, enfrentam problemas grandes logo no início, depois a vida serena, mas tem de todo jeito. Outros sofrem quase o tempo todo, alguns outros sofrem pouco. Não sei como Deus distribui isto na sabedoria e na bondade e na misericórdia dele, mas é fato. Então não se admire muito com os seus sofrimentos, mesmo que sejam muitos, sejam constantes. Procure aprender com isso, e Deus não erra, Ele não se enganou, Ele não lhe dá um sofrimento por engano, mas com algum propósito. Segunda categoria, esforço em buscar conhecimento para si e aplicar no ministério. Dos dois itens que eu tomei aqui para esta categoria, primeiro quando ele coloca no saber, está aí em algum versículo. 6, na pureza, no saber. A palavra gnosis, conhecida de vocês, de onde vem agnóstico,
onde vem gnosticismo, que significa conhecimento, de maneira geral, mas muito voltada para aspectos espirituais, às vezes místicos. É uma palavra muito utilizada, mas nas Escrituras, muitas vezes ela é usada para coisas espirituais, coisas de conhecimento das coisas de Deus. E é impressionante o valor que a Bíblia dá, a Bíblia inteira, não só o Novo Testamento, mas o Velho também, para a importância do saber, do conhecer as coisas de Deus. Conhecimento. Um cristianismo praticado na ignorância do que a Bíblia fala, ou no pouco conhecimento das coisas de Deus, vai tender a ser um cristianismo deformado, praticado por vamos supor, por um crente, alguém salvo em Cristo, mas que por falta de conhecimento, toma rumos e atitudes e costumes na vida esquisitos, que a gente chega até a dizer, ou a pensar, será que aquela pessoa é crente? Será que está entendendo porque faz tão diferente? Uma das explicações vai ser que não é crente mesmo, não é convertido. Mas eu não tenho dúvidas que muitas pessoas que levantam esse tipo de questionamento são crentes, sim, mas não conhecem as coisas de Deus, as Escrituras, esse saber que Paulo procurava aqui. Essas pessoas não buscam, aí ficam muito com base em sentimentos, em emoções, em tradições, em ouvir dizer, em o pastor falou, em coisas desse tipo, mas cujo saber é bem pequenino, muito modesto. Eu acho que há milhões de crentes, milhares, sei lá, de crentes nesta situação, com um saber bem pequeno e uma vida cristã bem esquisita, quando se olha pelos padrões que a Bíblia revela e pelo que mostra. Então fica aí a pergunta, ou a sugestão, né? Você tem tido como alvo se empenhar para aumentar conhecimento das coisas de Deus? Conhecimento geral é bom também, saber o que está acontecendo, saber um pouquinho das ciências, um pouquinho de cada coisa, pelo menos ter uma noção das coisas sempre é bom, mas de uma maneira da história, mas de maneira secundária, creio eu. O crente deve estar muito, muito concentrado em aprender as coisas de Deus. Será que isso é muito comum hoje, hein? Vocês pensem aí. Na palavra da verdade, a palavra da verdade era algo central para Paulo. Antes de tudo, pode parecer que Paulo queria dizer aqui que ele era uma pessoa verdadeira, que ele não mentia, só isso. Eu não penso que seja assim, até porque lá na frente ele fala nesta questão de, aqui no versículo 8, que eu vou comentar na próxima semana, como enganadores e sendo verdadeiros. Aqui ele está falando de que ele era uma pessoa que falava a verdade, não era enganador, não é o contrário de enganador. Mas quando ele coloca aqui na palavra da verdade, eu não creio que ele está, como alguns pensam, que ele estava apenas dizendo que ele não costumava mentir, que era uma pessoa verdadeira e tal. Não creio. Acho que era exatamente o aspecto bíblico que ele fala aqui. Que ele, nesse saber dele, ele incluía e fazia questão de aprofundar no conhecimento da palavra da verdade, conhecimento da Bíblia, diretamente. Terceira categoria, total dependência de Deus e do Espírito Santo. Também duas expressões que ele usa aqui. Quando ele diz aqui, versículo 6, no Espírito Santo. E ele fala aqui também no poder de Deus. É tanto item que a gente se perde. Encontrem para mim, 7. Então, 6 e 7, ele diz, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, destaca esse, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, destaca esse. Então, esses dois itens eu separei numa categoria,
para mostrar total dependência de Deus e do Espírito Santo. Você não imagina a discussão aqui entre os estudiosos, porque que ele mistura o próprio Espírito Santo aqui com virtudes, ou com sofrimentos, com itens que ele encontra no dia a dia, ou com virtudes que ele fala, e fala de repente na pessoa do Espírito Santo. Paulo agora, ele tornou bem heterogênea essa lista dele, falando agora do próprio Deus. Aí tem discussões, não, mas ele queria dizer que ele estava debaixo, era o Espírito dele que era dirigido por Deus e tal. Eu acho muito simpática a ideia do seguinte, concordo plenamente, ele não estava preocupado de jeito nenhum com esse tipo de pensamento que eu vou colocar agora um aspecto heterogêneo na minha lista, falar do Espírito Santo como das pessoas da Trindade, mas não estou falando de Deus propriamente dito, estou falando das minhas perseguições, dos sofrimentos, eu vou confundir as pessoas. Não. Era o que vinha na mente dele, tudo que vinha na mente, são 28 itens, irmãos, o que vinha na mente dele, ligado ao ministério dele, ele foi colocando, e aqui de repente, ele pensou, ora, tudo isto aqui, na longanimidade, bondade, pureza e tudo, é o Espírito Santo que me ajuda. O que seria eu sem o Espírito Santo? Bota aí, Paulo, Espírito Santo. A dependência dele no Espírito Santo, não é que ele ia fugir da homogeneidade de uma lista ou coisa assim, não. Aí detalhe, logo depois que ele fala do Espírito Santo, ele fala no poder de Deus. Curioso aqui no Espírito Santo, ele fala só da pessoa do Espírito Santo, não diz mais nada, só no Espírito Santo. Como se tivesse envolvido com a pessoa do Espírito Santo, em todo o seu ministério. É muito bonito isto. E lá na frente ele especifica um pouco mais, quando fala em Deus, talvez pensando na primeira pessoa da Trindade, no Pai, ou no Deus triuno, não sei, mas no poder de Deus. Em suma, eu estou exposto assim com o meu ministério, e se eu conseguir levar esse ministério sem mancha, com brilho, para a glória de Deus, e se eu consigo exercer algumas virtudes cristãs no meu dia a dia, nos meus trabalhos, tudo isso é em total dependência de Deus. Eu não vou conseguir coisa nenhuma sem Deus. Para mim, este recado que Paulo dá aqui é mais do que suficiente para justificar essa colocação das duas pessoas divinas aqui, e mais do que justificar, mas enriquecer de maneira fantástica essa lista, e nos fazer lembrar o tempo todo, sem mim nada podeis fazer, Cristo nos disse claramente, sem mim nada podeis fazer. Então, um dos grandes segredos para quem deseja se aprimorar como servo de Deus, na sua diaconia, ou no seu diaconato, no seu serviço a Deus, aqui está, se tornar cada vez mais dependente de Deus. Claro que esse é um assunto vastíssimo, eu não vou desenvolver aqui, apenas vou deixar a cabeça de vocês pensando um pouco. Isso é alcançado de modo passivo ou ativo? Eu digo assim, procure no seu ministério, na sua vida, se tornar dependente de Deus. Não só se convencer que é dependente de Deus, mas viver mesmo à luz deste fato e buscando se tornar cada vez mais dependente de Deus, porque é variável essa dependência. Alguém pode ser muito pouco dependente de alguém e muitíssimo dependente de alguém. Então, quando se fala em seja dependente de Deus, é algo no sentido, torne-se cada vez mais dependente de Deus. Isso é alcançado de modo passivo ou ativo? Eu diria ambos. Passivo ao receber de Deus o poder. Ativo ao pedir a Deus o poder, implorar até, e se esforçar na vida obediente
a Deus. Um esforço pessoal. Tem muito o que ser dito em cima deste tema aqui, que é fantástico, inclusive, o tema da dependência de Deus. Mas fique com você isto. Paulo era profundamente consciente da sua dependência de Deus. Inclusive do Espírito Santo, que ele colocou primeiro mesmo do que o termo Deus. E seria muito bom você, como Paulo, lembrar disto. Falar com Deus sobre o Espírito Santo em você. Que você não se torne agressivo ao Espírito Santo, seus pensamentos, sua mente, seu coração. Que você não entristeça o Espírito, expressão usada pelo próprio Paulo. Que você não apague o Espírito, usado pelo próprio Paulo, isso é metafórico, ninguém apaga o Espírito Santo, Deus, mas uma forma de dizer, a atuação do Espírito Santo em nós pode ficar bem diminuída ou até apagar. Mas seja como for, pense nisto, como é a minha relação com o Espírito Santo de Deus, a minha preocupação em não ofendê-lo, não magoá-lo, não irritá-lo, não é bem o rumo das Escrituras, primeiro o exemplo que nós temos aqui, em termos de oração, de orar ao Espírito Santo, conversar com Ele, mas não há proibição nenhuma, pessoalmente eu não vejo nenhuma impropriedade, acho que a oração padrão, o modelo do crente é ao Pai, em nome do Filho, e devidamente dirigido pelo Espírito Santo, esse é o padrão, mas não significa que nós nunca podemos fazer uma oração, conversar de nós para Ele, com Jesus Cristo, a própria pessoa de Cristo, pedir algo diretamente a Ele. Também não vejo nenhuma impropriedade no crente conversar com o Espírito Santo e fazer algum tipo de pensamento, de oração, pensando nele. Não é o padrão, eu sugiro que vá pelo padrão, é o que a Bíblia recomendou. Se assim está recomendado, que seja assim. Claro, não precisa querer inventar, inovar, isso eu acho que não é nem bem-vindo na prática cristã, mas também não significa que é impróprio ou proibido. Procure se aproximar mais do Espírito Santo e se tornar conscientemente mais dependente dele. Quarta e última, pelo menos que eu vou tratar hoje, vou deixar a quinta para a próxima, como eu disse. Última categoria que eu dividi esses 28 itens, virtudes cristãs, virtudes ou fruto do Espírito, na muita paciência, é a primeira, inclusive. Paciência, eu sempre gostei desta palavra, da formação dela no original, eu já expliquei algumas vezes, que é a capacidade de suportar peso, hipomeneo, hipo é embaixo de, e meneu é suportar, você ficar embaixo de uma carga, suportando uma carga sobre você, é isso que significa no original, literalmente é ficar embaixo de um peso, e utilizado como, figuradamente, como paciência, firmeza, estabilidade, essa é a ideia que dá aqui, é algo muito ativo, não é alguém paciente, calmo, tranquilo, não é isto o que significa, não é que é errado ser calmo, tranquilo, é até bom, mas não é o que está dizendo aqui, que fulano é muito paciente, ele espera as coisas, já mandaram avisar que o dinheiro dele chegou lá no banco mais 4 meses, mas ele é muito paciente, ele espera que alguém o leve lá, ele aguarda, aí já é quase preguiçoso, mas é outra história. Eu quero dizer que paciência é algo ativo, tem uma coisa em cima de você, pesando, talvez doendo, e você está ali debaixo, firme, sabendo que tem que suportar aquilo, faz parte da sua vida, aquele peso não está por acaso, foi colocado, foi imposto por você, e você aguente, firme, e se possível, sem reclamar, sem murmurar, aguente, é algo muito ativo, quase heróico, bonito, lindo, a paciência na vida cristã, e dói aguentar peso
cansa, mas é assim. Aí ele diz, no amor não fingido. Bom, o amor é quase óbvio que devia estar nessa lista. Se não tivesse, dizer, Paulo, esqueceu aí, inclui aí. Mas é óbvio que estaria aqui o amor. Nem vou falar do amor agora. Só tem um detalhe, é que ele colocou aqui do amor não fingido. Ora que coisa! Sabe por quê? Muito provavelmente estavam dizendo, ele ama da boca para fora. Esse Paulo aí, é muito fácil dizer que ama, ele é cheio dessas palavras, amor, amor, amor. Então ele gosta muito disso. Isso é papo dele. Então, muito provavelmente, isso é uma reação dele, quando ele bota não fingido, ele está dizendo, como vocês estão dizendo, ou alguns estão dizendo de mim. Ideia da sinceridade, irmãos, no amor. Na longanimidade, que é outra palavra interessantíssima, macrotimia, que eu já expliquei isso algumas vezes, lento em se irar, em aguentar, uma agressão, uma palavra boa para traduzir seria tolerância, que algumas vezes, tanto essa palavra quanto a outra da paciência são traduzidas por paciência, e confunde um pouco, mas é bem diferente. Uma ideia de suportar o peso, a outra é de você aguentar agressões e deixar, agir com uma certa magnanimidade, com uma certa tolerância. Aí fala, bondade. Essas 4 virtudes, são 4 virtudes cristãs aqui, só que as 3 últimas estão na famosa relação do fruto do Espírito, lá de Efésios 5, que eu não vou ler. Mas, amor, longanimidade, bondade, estão lá em Efésios 5. E, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Querem uma ideia, como às vezes uma tradução fica um pouco esquisita? No original significa não, está escrito assim, pelas armas da justiça, quer à direita, quer à esquerda. Direita e esquerda. E o que tem a ver defensiva com ofensiva? Muito simples. O soldado utilizava do lado esquerdo armas para se defender, e do lado como escudo, e do lado direito armas para atacar, como a espada. Então foi uma expressão puramente militar que Paulo se utilizou aqui, quando ele diz, ele comparou a justiça com a arma, ou com armas, e disse, quando o tradutor bota defensivas ou ofensivas, o espírito do que está sendo escrito é esse mesmo, só que literalmente lá tem direita e esquerda, mas não está errado, apesar de não é uma tradução literal no caso, mas o que quer dizer é assim, eu me utilizo das armas da justiça de Deus, procuro ser justo, procuro ser correto, tanto quanto eu ataco, quanto eu me defendo. Ataco? E Paulo atacava alguém? Claro! Você não tem atacado, não? O reino das trevas? Você não é um soldado, não? Tem lutado com garra e pregado o evangelho para destruir, se possível, o reino das trevas. Você não tem denunciado erros quando convém denunciá-los. Você não tem atacado heresias. Você anda muito quietinho. Anda muito usando armas defensivas. Pelo menos está usando algumas armas. Mas vamos usar outras armas. Seja como for, Paulo reconhece que tem a hora de atacar no seu ministério e a hora de defender. Seja como for, ele faz isso com justiça. Estou atacando, pode ir atrás, que vai ser um ataque justo, correto, digno, decente, de acordo com os padrões de Deus. Eu estou me defendendo, vai ser uma defesa digna também. Então, muito bonito isto. Então não é questão de atacar ou não atacar, é como atacar, como se defender. E no contexto aqui, com justiça de Deus. Por fim, na pureza de mente, pureza de palavras, pureza de ações, ele não especifica aqui apenas pureza. Irmãos, que Deus nos ajude a buscar excelência no nosso ministério, alcançado com uma dependência total de Deus, muito esforço da nossa parte,
muita conscientização de que tudo isso será acompanhado de vários tipos de sofrimento, muito sofrimento ou pouco, não sei, mas com certeza um sofrimento que vai redundar em alegria de servir a um Deus santo, a um Deus puro e a um Deus com o qual nós podemos ter, e aí é o prêmio maior para o servo fiel, é a comunhão que ele tem com Deus, já nesta vida, sem falar na vida eterna. Mas já começando aqui em gozar de uma comunhão íntima com Deus, que não há perseguição, não há doença, não há problema, não há ataque, não há nada que possa roubar do coração de um servo de Cristo fiel, a alegria da comunhão, do gozo com a comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra e faz de nós servos cada vez mais completos. Obrigado pela honra de podermos dizer que somos servos de Cristo. E aqueles que estão aqui sem essa condição, que ainda estão longe de Deus, não fizerem das pazes com Deus através de Cristo, que aprendam pelos evangelhos que este é o único meio, o único caminho, e que breve, ou agora mesmo, ou na hora que tu quiseres, que estejam de joelhos diante de Cristo, implorando por salvação, entregando a própria alma a Ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço e te agradeço. Amém.